Várias vezes o Brasil Urgente mostrou essas imagens gravadas por câmeras de uma conhecida casa noturna na zona leste de São Paulo. Everton Leandro Nogueira, o Tom, foi espancado até não suportar mais. Foi jogado inconsciente na vala de uma obra perto da casa noturna. É demais, sabe? A gente sofre muito. Não vai trazer meu filho de volta a hora que esses assassinos forem presos, mas de repente dá um alívio maior. A confusão começou depois que Tom e os amigos foram atingidos por pedras de gelo arremessadas por frequentadores que estavam no camarote. Depois do revide do vendedor e dos colegas, iniciou uma briga separada pelos seguranças da casa noturna. Os agressores foram colocados para fora da balada. Já Tom foi arrastado para um lugar chamado de Corredor da Disciplina. Você vê ele correndo, ele tentando, acho que ou escapar, ele estava tentando se defender nesse corredor. E o segurança, 7 seguranças, colocando ele para fora, 2 dando gravata nele e mais uns 4, 5 atrás. Aí você vê um deles desenrolando pano na mão. Para que era aquele pano? Provavelmente é para não dar hematoma. Eles bateram também no meu filho. Ao fim do inquérito policial, 6 agressores foram identificados. Chegaram a ser presos, mas acabaram beneficiados com habeas corpus para responder em liberdade. Um dos réus morreu. No meio deste ano, a juíza do caso encaminhou os outros 5 envolvidos a júri popular por homicídio triplamente qualificado. Mas a defesa recorreu e agora a decisão está nas mãos de desembargadores. Eu acredito realmente que os desembargadores eles vão manter os fundamentos da decisão de pronúncia, porque as provas são robustas no sentido de que todos os envolvidos realmente participaram de qualquer forma do homicídio e, com certeza, o tribunal também vai manter as qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e também do recurso que acabou impossibilitando a defesa da vítima. Um outro detalhe incomoda muito os pais de Tom. Essa aqui é a casa noturna onde o vendedor veio se divertir naquela noite e acabou sendo assassinado. Enquanto a vida da família foi completamente destruída, Datena, a balada continua aberta, funcionando em pleno vapor. O responsável pela casa noturna não responde por nenhum crime sequer, nem mesmo por omissão de socorro. Ele saiu ileso do processo, Datena, assim como os seguranças da balada que agrediram o vendedor e que depois o jogaram nas mãos dos assassinos. Além de ter batido nele, jogaram ele para os leões. O advogado assistente de acusação no processo explica que a polícia ainda precisa identificar mais um agressor. Diante disso, vai pedir a abertura de um inquérito à parte, que também inclua as responsabilidades de seguranças e da casa noturna. Mais um Natal se aproximando. A imagem do filho caçula, no topo da árvore, montada na sala, é contemplada pelos pais. Eles só queriam que tudo tivesse sido diferente e que Tom ainda estivesse aqui. Natal, a gente não tem. Natal do ano passado, passamos eu e a Rose sozinha, a gente foi na mãe dela, voltamos, ficamos em casa, chorando. Ano novo, mesma coisa. Então a gente não tem mais nada. Acabou a nossa vida. Em todos os sentidos, acabou a nossa vida. Datena, o sorriso do Tom está espalhado em cada canto da casa. A presença dele ainda é muito viva por aqui, tanto que até pouco tempo atrás, o quarto dele, que este último aqui, ainda estava do jeitinho que ele deixou. Há alguns meses que a família resolveu transformar o quarto do Tom, até por conta das lembranças muito dolorosas, no quarto do filho dele, o Léo, que hoje tem 4 anos. Ali, ó, naquele porta-retrato, tá a foto de pai e filho, os dois que são muito parecidos. O sorriso do filho a gente percebe que é igualzinho o sorriso do Tom. E aqui ao meu lado, Datena, está a mãe do Tom, a dona Rosângela. Muito difícil para ela falar sobre o filho, é muito sofrimento. Ela que até questão de um mês estava internada por conta de depressão, mas eu imagino que esse cantinho aqui da casa é um dos seus preferidos, né, dona Rosângela? É verdade. O que a senhora sente quando a senhora vem aqui para esse quarto? Aqui traz muitas lembranças do Tom, né? E saudade também. Desde que teve o filho assassinado de forma tão covarde, Rosângela foi internada 2 vezes. Na primeira, recebeu acompanhamento psiquiátrico por 47 dias por depressão profunda. Há 2 meses teve uma recaída e ficou mais 30 dias no hospital.
Nesses 2 anos, eu acho que eu não fiquei um dia sem chorar. Eu acho que só vou ficar sem chorar quando eu souber que a justiça foi feita. Eu sei que não vai trazer meu filho de volta, mas só de saber que a justiça foi feita, que a nossa luta não foi em vão, sabe, quando a justiça for feita. Estar perto do neto, que tem o jeito e a cara de Tom, é o que deixa o coração da mãe um pouco mais calmo. Sabe, a hora que eu tô com o Léo é como se eu estivesse com o Tom, é um momento que me traz um pouquinho de alegria mesmo, porque ele é muito parecido com o Tom. Até no jeito? Até no jeito. E ele é muito carinhoso e sorridente, é uma criança feliz, muito feliz. O Tom era um menino feliz. Mas a paz que ela e o marido tanto precisam está nas mãos da justiça. Eu sei que não vai trazer meu filho de volta, mas só de saber que a justiça foi feita, que a nossa luta não foi em vão, sabe, quando a justiça for feita. Quando tudo terminar, sabe, aí eu acho que eu vou dormir tranquila. Diz que isso seria apurado e que seria materializado num inquérito apartado. Só que até agora não tivemos nenhuma informação. Entendi. E aí... Isso também é uma informação nova, legal para a gente estar falando. E mais para... enfim, você ficou na expectativa dessa questão do júri, né, mesmo? Sim. Tem uma previsão para quando deve sair essa decisão? Então, agora os desembargadores vão analisar o recurso em sentido estrito, que é chamado, né, pela doutrina de Reze, e após essa questão... Tira essa caneta daí. E após essa decisão, aí que a juíza vai marcar o júri. Entendi. E aí, independente disso, vocês vão continuar tentando mudar essa questão da casa noturna, dos seguranças? Então, eu pessoalmente estou sozinho nessa, né? Eu vou pedir para que a juíza peça ofício para o delegado para instaurar um inquérito apartado, um outro inquérito, para apurar essa questão do envolvimento de seguranças. O problema é que, infelizmente, devido ao tempo e à inércia do judiciário, se estivermos falando aí de omissão de socorro, está prescrito. Entendi. Então, o que eu penso, né? Mas a casa em si é omissão, mas os seguranças, por exemplo, eles bateram também, né? Então, mas só que o que o delegado colocou no relatório dele é justamente isso, que no modo dele avaliar, os seguranças agiram por omissão de socorro. Ao passo que eles jogaram o Everton no meio dos agressores. No meu modo de analisar, pelo fato de eles terem batido, eles participaram ativamente do homicídio. Ou, na remota hipótese, eles assumiram o risco. Porque eles jogaram. E aí o que caracteriza o dolo eventual? Então tem duas situações que eu não vou desistir. Ela tá gravando, Delia, fica um pouco mais pra cá. Agora a cadeira vai ter que vir pra cá, senão vai ficar feio. Costa pra cá, ó. Vamos fazer. Sonora doutor Cristiano Medina, advogado da família Tom, assistente de acusação no caso. Doutor, 2 anos já se passaram, né? A família ainda espera por uma resposta. Pelo menos os agressores, os assassinos, né? Qual a condição dele? Eles foram realmente indiciados? Eles aguardam pelo julgamento, né? Como é que está a situação do processo? Ao final da instrução, a juíza entendeu que realmente os indícios de autoria eles estão presentes, bem como a materialidade. E a juíza ela prolatou uma decisão de pronúncia, ou seja, os réus eles foram encaminhados para serem julgados perante o júri popular. A defesa, por sua vez, ela entendeu por bem recorrer dessa decisão e esse mês o recurso ele foi distribuído no Tribunal de Justiça. Então estamos agora aguardando o julgamento desse recurso em sentido estrito para efetivamente participarmos do julgamento perante o júri popular.
Eu acredito realmente que os desembargadores eles vão manter os fundamentos da decisão de pronúncia, porque as provas são robustas no sentido de que todos os envolvidos realmente participaram de qualquer forma do homicídio e com certeza o tribunal também vai manter as qualificadoras, ou seja, a qualificadora do motivo fútil, do meio cruel e também do recurso que acabou impossibilitando a defesa da vítima. Agora, doutor, fora os assassinos, os agressores realmente que espancaram o Tom até a morte, existe um outro lado, né, que é a responsabilidade da casa noturna e dos seguranças, já que existem imagens que mostram realmente que ele foi cercado, ele foi pego por seguranças, foi levado para um corredor, há um intervalo de tempo nessas imagens, indicativos de que ele também teria sido agredido lá dentro, né? Eles, tanto o responsável pela casa noturna quanto esses seguranças, eles não estão entre esses réus, né? Eles simplesmente passaram batido para o Ministério Público? Infelizmente, o delegado de polícia, no relatório final, ele entendeu que esses seguranças eles participaram de qualquer forma, mas na modalidade de omissão de socorro, o que eu não concordo. Eu entendo que os seguranças, ao levarem o Everton, tudo isso está filmado, ao levarem o Everton para esse corredor chamado de corredor da disciplina, ao passo que acabaram agredindo-o ali naquele momento e posteriormente jogando praticamente o Everton no meio dos seus agressores, os seguranças eles participaram sim ativamente desse homicídio, ou na remota hipótese, eles participaram na modalidade do dolo eventual, ou seja, eles assumiram o risco da morte do Everton. Então, o promotor de justiça, num primeiro momento, ele não se manifestou com relação aos seguranças, ele não disse nem que sim, nem que não. Então, o nosso trabalho, o meu trabalho, juntamente com o trabalho da família, é justamente o de tentar demonstrar ao Ministério Público que esses seguranças, eles estão sim envolvidos ativamente. Então, existe ainda a possibilidade do promotor firmar esse convencimento e oferecer uma denúncia apartada, só para os seguranças. O delegado ainda no relatório final, ele disse que existia um outro indivíduo que não tinha sido identificado, um indivíduo por vulgo de Neguinho, e que ele daria sequência a essas investigações. Entretanto, já se passaram 2 anos e o delegado ele não trouxe essa informação ao processo. Então agora, a partir do momento que os desembargadores firmarem realmente o entendimento de que os agressores deverão ser encaminhados para o júri popular, eu vou começar a questionar ao delegado e também pedir para que a juíza determine a instauração de inquérito policial para apurar a responsabilidade deste indivíduo e também dos seguranças da casa. Existe uma previsão, doutor, para o julgamento desse recurso por parte dos desembargadores? Então, esse mês foi distribuído. Então, eu acredito que esse ano é impossível o recurso ser julgado. Eu acredito que no primeiro semestre do próximo ano vai se confirmar a decisão de pronúncia e a juíza já deve marcar o julgamento perante o júri popular. Bom, obrigado. Então, são 5 réus. São 5 réus.